E aí pessoal, tudo bem? Peluso de volta na área aqui, e hoje a gente vai resolver a lista de probabilidade, a lista número 1 de probabilidade, aqui do Colégio Pedro II, do terceiro ano de Matemática 1. Se você ainda não assistiu os vídeos de combinatória, eu vou deixar aqui para você clicar, e o material, essa lista, você baixa na descrição do vídeo, tá? Então, vamos nessa. Número 1. No lançamento simultâneo de dois dados honestos, determine a probabilidade de obtermos letra A. A soma das faces viradas para cima igual a 7. Tá bom. Cuidado com isso, porque muita gente vai pensar, se eu vou jogar dois dados, então o menor resultado possível é 2, dá um num dado e um no outro dado, e o maior possível é 12, 6 em um, 6 no outro. E aí o cara coloca aí que a probabilidade é 1 sobre o total de casos possíveis para cada um. Só que cuidado, porque esse espaço amostral não é equiprovável. O que significa isso? Nem todos os pontos têm a mesma probabilidade. Por exemplo, dar 4 é muito mais provável do que dar 12 nesse espaço. Porque para sair 4, pode sair 1 e 3, 2 e 2 e 3 e 1. E para sair 12, só tem uma possibilidade, sair 6 e 6. Então, esse tipo de probabilidade, a gente tem que tomar cuidado na hora de calcular. Para isso, eu sempre recorro a essa tabelinha aqui, tá vendo? Aqui eu tenho o dado 1 e aqui eu tenho o dado 2, de modo que aqui eu tenho realmente todos os casos possíveis de acontecer para esse experimento, tá? Então vamos lá. Quantos casos são possíveis? Bom, eu vou escrever aqui assim, ó. Quantidade de casos possíveis. Se você observar, cada quadradinho desse é um caso possível, então eu tenho 36 quadradinhos, 36 casos possíveis, tá? Só que ele quer que, na letra A, que a soma das faces seja 7. Então, se sair 1 e 6, a soma é 7. 2 e 5, a soma é 7. 3 e 4 e assim por diante, né? Então, todos esses casos são favoráveis à soma 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos. Então, casos favoráveis, 6. E a probabilidade desejada para o evento A é 6 em 36, que se você simplificar, dá 1/6. Letra B. Uma face virada para cima igual a 1 e a outra igual a 4. Então, olha só. Eu tenho esse caso favorável, uma face é 4, a outra é 1, e tenho esse outro caso favorável aqui, ó. Tá? Só tem dois casos favoráveis. E a probabilidade, então, desse evento B vai ser 2 em 36, que se você simplificar, dá 1 por 18. E no último item, letra C, a soma das faces viradas para cima ser maior do que 9. Bom, para essa soma ser maior do que 9, eu tenho todos esses casos aqui, ó. Esses dois e esse. Pode ver, ó. 6 com 4, 10 é maior do que 9. 5 e 5, 10 maior do que 9. 5 e 6 maior do que 9. E por último aqui, 6 e 4, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos favoráveis. E a probabilidade desse evento C, 6 em 36, que também dá 1/6, tá? Então tá lá, o número 1 foi resolvido. Número 2. Em uma moeda viciada, a probabilidade de sair cara é igual ao triplo da probabilidade de sair coroa. Determine a probabilidade no lançamento dessa moeda de obtermos cara. Deixa eu ver se eu entendi o que ele falou. Número 2, ó. É dado pelo problema
que a probabilidade de sair cara é o triplo da probabilidade de sair coroa. Muito bem. E o que eu sei? Eu sei que ou vai sair cara ou vai sair coroa. Isso significa então que em 100% dos casos ou vai sair cara ou vai sair coroa. Ou seja, se eu somar a probabilidade de sair cara com a probabilidade de sair coroa, isso tem que dar 100% ou 1. Ora, mas a probabilidade de sair cara é o triplo da de sair coroa. Então, 3 vezes a probabilidade de coroa mais a probabilidade de coroa tem que dar 1. E daqui você já conclui que a probabilidade de sair coroa é 1/4. Tá? Normalmente essa probabilidade seria meio, mas como a moeda é viciada, é dito pelo problema, então é 1/4. Como a probabilidade de cara é o triplo, então a probabilidade de sair cara é o triplo de 1/4, ou seja, 3/4, que é o que ele pediu, tá? Vamos lá, número 3, né? Muito bom. Em uma urna existem 10 bolas numeradas de 1 a 10. Sorteando-se aleatoriamente 3 bolas, qual é a probabilidade de a bola de número 5 estar entre as bolas sorteadas? Então, olha só. Vamos fazer novamente a definição. 3. Quais são os casos possíveis para o meu experimento? Bom, eu tenho 10 bolas e vou sortear 3 aleatoriamente. De quantas formas eu posso fazer isso? Combinação de 10 tomadas 3 a 3. Né? De 10 eu escolho 3, onde a ordem é irrelevante. Bom, essa continha aí eu já fiz, vai dar 120. Muito bom. Agora eu vou calcular os casos favoráveis. O que é isso? O que eu quero que aconteça? E eu quero que o número 5 esteja entre as bolas sorteadas. Então, das 3 bolas, uma eu já sorteei, que é o 5. Isso significa, então, que eu preciso das outras 9 bolas escolher 2 para compor o meu trio com a bola 5, né? Eu já fiz essa continha, vai dar 36. Então, juntando isso aqui, a probabilidade de sair exatamente o que ele pediu, casos favoráveis sobre casos possíveis. E se você simplificar essa parada aí, você vai encontrar 3 em 10, né? 3 décimos. Tá? Que é o gabarito. E aqui vale fazer uma reflexão para dizer o seguinte: se eu considerei aqui uma combinação, ou seja, eu considerei que a ordem das extrações é irrelevante, então eu tenho que considerar nos casos favoráveis também. Se eu considerei que aqui é relevante, então eu tenho que considerar que aqui também é relevante. Na maior parte dos casos, você vai poder escolher fazer por combinação ou por arranjo, salvo quando o enunciado deixar bem claro isso, aí não vai ter jeito. Número 4. Vamos lá. Uma urna contém 5 bolas azuis, 6 bolas pretas. Na retirada simultânea de 3 bolas, determine a probabilidade de saírem 3 bolas pretas. Então, espera aí, deixa eu ver. Aqui está a nossa urna. Tá lá. Na nossa urna tem 5 bolas azuis e tem bolas pretas também, num total de 6 bolas pretas. Então, beleza. Na letra A, ele quer a probabilidade de retirar 3 bolas pretas. Bom, os casos possíveis, eu tenho 11 bolas
e preciso escolher 3, né? Esses são os casos possíveis. Agora, os casos favoráveis. O que eu quero? Eu quero escolher 3 pretas, né? Isso significa, então, que das 6 pretas, eu preciso escolher 3. Então, vamos lá. Essa continha eu já fiz, né? Número 4, letra A. Deixa eu ver aqui. Aqui vai dar 165. E aqui vai dar 20. Então, a probabilidade aqui do item A é 20 por 165. Poderia deixar assim, mas se quiser encontrar como está no gabarito, a gente vai ter que simplificar e dar 4 em 33, tá? Tá lá. Vamos fazer a letra B. Letra B. Na letra B, ele pede retirarmos 3 bolas azuis. Note que os casos possíveis são os mesmos, né? Agora, os casos favoráveis não, porque ele quer tirar 3 bolas azuis. Então, eu preciso combinar das bolas azuis, 5, eu tenho que escolher 3, tá? Bom, isso vai dar 10. Então, a probabilidade aqui do item B é 10 por casos possíveis, 165, tá? Se você simplificar, dá 2,33 avos. E, por último, ele pede o item C. Vamos lá. No item C, ele pede retirarmos pelo menos uma bola preta. Bom, se eu quero tirar pelo menos uma bola preta, então eu poderia tirar uma preta, 2 pretas ou 3 pretas, né? Uma preta com 2 azuis, 2 pretas com uma azul ou as 3 pretas. E são 3 casos que eu preciso somar, né? Dá mais trabalho e é melhor fazer então de outro jeito. É melhor fazer o quê? Bom, do total das probabilidades, que no máximo é 100%, né? A probabilidade máxima do evento é 100% quando você tem o evento, o espaço amostral inteiro. Se do total eu retirar aquilo que eu não quero, me sobra o que eu quero. E o que eu não quero é que sejam as 3 azuis, porque aí eu não teria pelo menos uma preta. Então, o que eu tenho que fazer é pegar o total e subtrair o item B. Então, a probabilidade do item C vai ser 100%, ou seja, 1, menos o que eu não quero. Tá ok? Fazendo aquela continha ali, você vai ter 33 avos. Tá legal? Eu vou dar um pause no vídeo para preparar o quadro novamente e daqui a pouco a gente volta. Valeu! E aí, pessoal, voltamos. Agora a gente vai para a questão 5. Uma urna contém bolas verdes e azuis. Sabe-se que a probabilidade de se retirar uma bola azul é 6/11, 6 em 11. A probabilidade de ser retirada em uma única tentativa uma bola verde é de... Bom, se só tem verde e azul, então a probabilidade de sair verde mais a probabilidade de sair azul tem que dar 100%, né? E aí é claro que a probabilidade de sair verde é 100%, ou seja, 1 menos a probabilidade de sair a outra cor. E fazendo essa conta, você vai encontrar 5/11. Bem fácil nessa daí. Essa aí, tranquilo. 6. Um grupo é formado por 3 homens e 2 mulheres. Foram escolhidos ao acaso 3 pessoas desse grupo. Qual é a probabilidade de as 2 mulheres do grupo estarem entre as pessoas escolhidas? Vamos nessa. Olha só.
Ele diz que no grupo você tem 3 homens e 2 mulheres. E aí você vai escolher, ao acaso, 3 pessoas do grupo. Então, casos possíveis dessas 5 pessoas, eu vou escolher 3. Já fizemos essa combinação e dá 10, né? Agora, os casos favoráveis. O que eu realmente gostaria que acontecesse? Ele quer saber a probabilidade de 2 mulheres do grupo estarem entre os 3. Então, se as 2 mulheres do grupo estão, então, na verdade, só falta eu escolher um homem, né? Eu posso pegar o homem 1 com essas 2 mulheres, o homem 2 com essas 2 mulheres, ou o homem 3 com essas 2 mulheres. Então, eu tenho 3 casos que me favorecem, né? E aí, acabou. A probabilidade disso acontecer é exatamente 3 décimos. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Esse foi o número 6, né? Isso aí, número 6. É a letra A. Esqueci de botar aqui. Alternativa A, porque esse aqui foi de uma universidade, né? Bom, número 7. Dentro de um grupo formado por, vou anotar, 2 engenheiros e 4 matemáticos, 3 pessoas são escolhidas ao acaso. Qual é a probabilidade de que sejam escolhidos um engenheiro e 2 matemáticos? Bom, mesma coisa, né? Aqui eu tenho casos possíveis. Dessas 6 pessoas, 2 engenheiros e 4 matemáticos, eu vou escolher 3 pessoas. Então, eu combino de 6, eu escolho 3, tá? Aqui, já fiz, eu vou pegar sempre um resultado aqui para economizar tempo de vídeo, tá? Então, eu tenho 20. Agora, casos favoráveis. Vamos lá. Bom, o que eu quero? Eu quero que sejam escolhidos um engenheiro e 2 matemáticos. Então, aqui eu tenho 2 decisões a tomar. Eu preciso escolher um engenheiro e um matemático. De quantas maneiras diferentes eu posso escolher um engenheiro? De 2 maneiras diferentes. Então, essa decisão pode ser resolvida de 2 formas. Tá bom. E agora eu preciso escolher um matemático. Aqui estão os engenheiros, aqui o matemático. Muito bem. Dos 4, eu preciso escolher 2, né? Então, combinação de 4, 2 a 2. Essa é a segunda decisão que eu preciso tomar. Já fiz essa continha aqui também, com a 12, né? Vai dar, aqui é 6. Então, o produto aqui de casos favoráveis, isso vai me dar 12 casos favoráveis, tá? Então tá. A probabilidade disso aqui acontecer vai ser 12 casos favoráveis sobre 20 casos possíveis, tá? Simplificando por 4, dá 3/5. Mas não tem essa resposta ali. Não tem porque está em porcentagem, né? Mas você sabe que 1/5 é 20%, 2/5 é 40%, então 3/5 é 60%. Tá? Deixa eu encaixotar aqui a nossa resposta. Tá? E 60% está na letra, deixa eu ver aqui. Letra E. Tá? Bom, vamos nessa. Número 8. Um pescador pescou 10 peixes, dos quais 3
tinham um tamanho inferior ao permitido pela lei. Esse pescador foi abordado por um fiscal que, dentre os 10 peixes, resolveu inspecionar apenas 2, escolhendo-os aleatoriamente. A probabilidade de o pescador não ser flagrado infringindo a lei é... Vamos lá. Bom, o pescador ele pescou 10 peixes, dos quais 3 tinham um tamanho inferior. Então, desses 10 peixes, ele tinha 3 ilegais e 7 legais, né? Muito bem. Aí, o fiscal vai escolher 2. Então, casos possíveis, o fiscal pode escolher dos 10 quaisquer 2 peixes. Tá claro? E isso vai dar, esse é o número 8, 45. Muito bom. Agora, casos favoráveis. Quando que esse pescador não é flagrado? Quando o fiscal escolhe exatamente 2 dos 7 legais, né? E aí ele não vai ser flagrado infringindo a lei. Então, vai ficar aqui, ó, combinação de 7, eu preciso escolher 2, né, desses 7. Já fiz aqui também, isso vai dar 21. Então, a probabilidade dele não ser flagrado é 21 favoráveis sobre 45 possíveis, e isso dá, deixa eu ver aqui, 7 em 15, né? Simplificando. Que é a alternativa B. Beleza? Letra B, isso aí, 7 e 15 avos. Muito bem. Número 9. Pedro jogou 2 dados comuns, numerados de 1 a 6. E aí, novamente, quando eu tenho 2 dados, 2 mãos, no caso do par ou ímpar, ou 2 qualquer coisa, 2 moedas, eu sempre faço a tabelinha com as possibilidades do primeiro e as possibilidades do segundo, para poder contornar aquele problema do espaço amostral que não é equiprovável. Isso aí é equiprovável sempre. Então tá. Sabendo-se que o produto dos números sorteados dos dados é múltiplo de 3, qual é a probabilidade de terem sido sorteados os números 3 e 4 os números 3 e 4. Bom, se o número é múltiplo de 3, bom, se o produto dos números é múltiplo de 3, né? Isso aí. Então, olha só. Os múltiplos de 3 vão estar aqui, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6. E também aqui, ó. 3 vezes 1, 3 vezes 2, tá? Mas esses não são os únicos, porque todo múltiplo de 6 é também múltiplo de 3. Então, eu vou ter o 6 vezes 1, 6 vezes 2, o 6 vezes 3 já está, 6 vezes 4, 6 vezes 5 e 6 vezes 6. E aqui também, ó, todos esses aqui, ó, me interessam, tá? Então, se eu já sei de antemão que o produto dos números é um múltiplo de 3, isso significa que os casos possíveis são só esses aqui, e não os 36, tá? Então, casos possíveis, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, não é isso? Deixa eu ver se eu contei certinho, mas eu acho que é isso mesmo. Ó, contei errado, são 20 casos possíveis. Agora sim, os casos favoráveis, tá? Bom, os casos favoráveis é que tenha saído o 4 ou o... Cadê? Ou o 3, né? Então, aqui... É isso, né? Isso, é o 4 e o 3, na verdade.
É isso aí mesmo, desculpa. Que tenha saído o 4 e o 3. Então, para sair o 4 e o 3, eu tenho essa possibilidade aqui. Ou então, eu tenho essa outra possibilidade aqui, ó. Tá? Isso me dá dois casos favoráveis. E a probabilidade que eu quero é 2 em 20. 2 vinteavos, que simplificando dá 1/10. Esse é o número 9. Então, ele quer saber, é 1 em 10, letra C. Tá legal? Bom, essa questão é legal a gente prestar atenção, por quê? Na hora que eu fiz essa tabelinha, eu matei dois problemas. Primeiro, todos os pontos que eu marquei têm a mesma probabilidade de ocorrência. Segundo, você pode perceber que tem alguns pontos que pertencem a mais de uma linha ou coluna, tá? Como esse aqui, por exemplo, ele pertence a essa linha e a essa, perdão, a essa linha e essa coluna. Esse aqui também, ó, pertence a essa coluna e essa linha. Então eu acabaria contando duas vezes, quando na verdade ele só contribui uma única vez, tanto nos casos possíveis como nos casos favoráveis. Então essa tabelinha me ajuda a perceber esse tipo de coisa, quando um ponto aparece mais de uma vez na linha ou na coluna e vice-versa, tá? Então, por isso que eu sempre opto em fazer assim. Número 10. Vamos lá. Temos um baralho comum com 52 cartas, das quais 4 são ases. Tiramos uma carta ao acaso, qual é a probabilidade de que ela seja um as? Bom, letra A, ele quer a probabilidade de ser um as. Tá bom. Vamos lá. Bom, como são 4 ases, né? E eu tenho 52 cartas, então essa aqui direto. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Simplificando, isso vai dar 1/13. Vamos lá. Letra B. Letra B. Tiramos do baralho completo 5 cartas simultaneamente. Qual é a probabilidade de que essas cartas não haja nenhum as? Então eu vou tirar 5 cartas e eu não quero nenhum as. Vamos lá. Essa é a número 10. Beleza. Nossos casos possíveis, eu vou tirar 5 cartas, né? Então vamos lá. Das 52 cartas, eu preciso tirar 5, tá? E aí, depois que você fizer essa conta, você vai encontrar... Eu nem fiz essa conta porque acho que o gabarito não tá indicado. Então, eu vou deixar assim, 52 fatorial, 5 fatorial, e ali 47 fatorial, que é exatamente 52 menos 5. Show, deixa ali. Agora eu vou para os casos favoráveis. O que eu quero que aconteça? Que não saia nenhum as. Ou seja, de todas as 48 cartas restantes, ou seja, das 52 menos os 4 ases, eu quero que saiam 5, né? Então, de 48, eu tenho que escolher 5. Tá bom? Fazendo essa continha aí, pananã, você vai encontrar 48 fatorial, 5 fatorial, 40, opa, perdão. Aqui vai dar, já fiz aqui, 43, né? Isso, 43 fatorial, 48 menos 5, me embolei. Vamos lá. Bom, a probabilidade desse item B acontecer vai ser casos favoráveis, isso aqui, ó, 48 fatorial, né? 5 fatorial, 43 fatorial, embaixo os casos possíveis. Tá legal? Para você encontrar o gabarito, a gente vai fazer algumas simplificações aqui, ó.
Vamos cancelar o 5 fatorial com o 5 fatorial. E aqui, ó, isso repete o primeiro e inverte aqui o segundo, né? E agora eu vou distribuir o fatorial, né? Eu vou expandir o fatorial até o poder cancelar. Então, em cima, o 48 vai ficar, o 43 aqui embaixo vai ficar, vou mexer só no de lá. 47, 46, 45, 44, 43 fatorial, parei. E embaixo, 52, 51, 50, 49, 48, parei. E agora eu vou cortar, ó. Esse sai com esse e esse sai com esse, tá? Esse é o gabarito que está ali, tá? Esse produto aí de números muito grandes, não vale a pena a gente fazer essa conta. Eu vou dar um pausezinho no vídeo e a gente volta daqui a pouco. Valeu! Bom, pessoal, estamos de volta. Agora a gente vai fazer a questão 11. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser o número de 1 a 20? Bom, essa aqui é uma questão bem tranquila, porque eu tenho como casos favoráveis 20 senhas, né? Qualquer uma de 1 até 20. E como casos possíveis, são 100 números ao todo. Então, a probabilidade desse negócio acontecer, aqui é 100. 20 sobre 100, né? Moleza. Essa alternativa é a alternativa C. Vamos lá. Número 12. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer. O paciente tem a doença e o resultado é positivo. O paciente tem a doença e o resultado é negativo. O paciente não tem a doença e o resultado é positivo. E o paciente não tem a doença e o resultado é negativo. O índice de desempenho para a avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como uma probabilidade de o resultado ser positivo se o paciente tiver a doença. O quadro, esse aqui, refere-se a um teste diagnóstico para a doença A, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Conforme o quadro, a sensibilidade desse teste é... Veja bem, a gente quer calcular a probabilidade de dar positivo, sabendo que se o paciente tem a doença. Então, se o paciente tem a doença, então os nossos casos possíveis são somente os casos em que o paciente tem a doença, porque não é possível eu sortear daqui um paciente, já que eu quero saber a probabilidade do teste dar positivo quando o paciente tem a doença. Então, os meus casos possíveis aqui são 100, né? 95 mais 5, tá? E os casos favoráveis são os 95, em que é positivo e deu sim, tá? Então, probabilidade de dar positivo, sabendo que ele tem a doença, é 95 em 100. 95 centésimos, ou conforme na alternativa que está aqui, 95%, letra E. Letra E. Tá? Vamos lá. Essa foi a número 12. Lê número 13. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas.
para uma das regiões rural, comercial, residencial, urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor, regiões que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius, tais como apresentadas no gráfico. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de que ele escolha uma região adequada às recomendações médicas é... Vamos lá. Ele mora no centro e ele só pode se mudar para uma dessas 3 regiões aqui. Por quê? Simples, porque as outras regiões, né, no caso a outra região, está acima de 31 graus, que é o comercial. Então, aqui no gráfico nós temos 1, 2, 3, 4, 5 regiões, das quais uma é onde ele mora. Então, não é possível se mudar para onde eu já moro. Me mudar para onde eu já moro, né? Então, casos possíveis, eu tenho 4. Agora, casos favoráveis, eu tenho esses 3 aqui, né? E a probabilidade desejada, 3/4, que está na letra 3/4, letra E, tá? Esse 3 vem dessa quantidade de regiões e o 4 vem do total de regiões, 5, menos onde eu já moro. Beleza. Agora, número 14. A número 14 é uma questão bastante... com um enunciado bem confuso. Então, vamos lá. A tabela a seguir indica a posição relativa de 4 times de futebol na classificação geral de um torneio. O símbolo bolinha significa que o time indicado na linha ficou, em 2004, à frente do indicado na coluna. Então, olha só. Essa bolinha significa que o B ficou na frente do A em 2004. O C ficou na frente do A em 2004 e o D ficou na frente do A em 2004. E o que isso significa? Significa que o A foi o último. Todo mundo ficou na frente dele. Tá? Agora vamos ver aqui, ó. Essa bolinha significa que o B ficou na frente do C e o B ficou na frente do D. Tá? Então, aqui, ó, o D ficou na frente do C. Se você for estudando caso a caso, você vai ver que a classificação ela tem que ser essa aqui, ó, em 2004. Tá? O C ficou na frente do A, perfeito. O B ficou na frente do C, tá vendo? O B ficou na frente do D, também tá aqui, tá certinho, ó, tá vendo? Vou continuar lendo o enunciado também, vamos lá. O símbolo asterisco significa que o time indicado na linha ficou em 2005 à frente do time da coluna. Então aqui, essa estrelinha aqui, esse asterisco, quer dizer a mesma coisa, só que com relação ao campeonato de 2005. Então, por exemplo, o B ficou na frente do A, o C ficou na frente do A, o C ficou na frente do B e o C ficou na frente do D. Ou seja, o C foi o primeiro, ele ficou na frente de todo mundo, né? Então tá, vamos lá. Se você for estudando caso a caso, quem ficou na frente de quem, a classificação final vai ser essa aqui, ó. Tá legal? Bom, aí ele pergunta: a probabilidade de um desses 4 times escolhidos ao acaso tenha obtido a mesma classificação em 2004 e em 2005 é... Bom, a probabilidade é 0, né? É 0, porque ninguém manteve a mesma classificação. Então, a probabilidade desse evento A desejada é 0. E isso está na letra A. Tá legal? Vamos embora então. Vamos para o número 15. No plano cartesiano, uma partícula se move nos seguintes movimentos: de baixo para cima ou da esquerda para a direita. Tomando o ponto origem como saída, qual é a probabilidade dessa partícula chegar ao ponto 4, 5, passando pelo ponto 1, 2? Então, ela sai daqui
e chega aqui. Mas eu quero saber a probabilidade dele passar por aqui. Então vamos ver os casos possíveis. Só ver quantos caminhos eu tenho do 00 até o 54. Você percebeu o que eu fiz, né? Eu chamei o ponto 45 de 54. Você entendeu? Pior, eu ainda vou errar isso de novo, nesse mesmo vídeo. Passando e não passando pelo 1, 2, ao todo. Se você observar bem, para você chegar até o ponto 5, 4... Olha aí, não falei? Você tem que andar 1, 2, 3, 4 para frente e 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Ou seja, os meus casos favoráveis vão ser anagramas disso aqui, né? 5. Isso. E de quantas formas eu posso embaralhar, fazer um anagrama disso aqui? Eu tenho 9 símbolos, dos quais 4 são de um tipo e 5 são do outro. E esse aqui são os meus casos possíveis. Beleza, agora eu vou calcular os casos favoráveis. Os meus casos favoráveis são aqueles em que eu vou até aqui e depois daqui para cá. Então eu tenho que necessariamente calcular quantos caminhos eu faço até o 1, 2 e quantos caminhos eu faço do 1, 2 até o 4, 5, né? É 4, 5 se não me engano, né? Isso. Então vamos lá. Do 00 até o 1, 2. Eu vou andar 1 para frente e 2 para cima. Então, isso vai me dar 3 fatorial sobre 2 fatorial, que dá 3, né? Agora, do 1, 2 até o 4, 5. Eu tenho, estou aqui, preciso andar 3 para frente e preciso andar 1, 2, 3 para cima. Então, isso vai me dar 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Nota o seguinte. Os meus casos favoráveis são aqueles em que eu saio do 00 e venho até o 1, 2 e vou do 1, 2 até o 4, 5. Então, na verdade, os meus casos favoráveis, eu tenho que pegar a quantidade de decisões que eu tenho aqui vezes a quantidade de decisões que eu tenho aqui. Tá claro isso? Eu já fiz essa continha. Deixa eu ver aqui, esse é o 15. Isso aqui dá 126. E isso aqui dá 60. Tá bom? Então, a probabilidade de eu sair daqui, chegar aqui e passar pelo 1, 2, casos favoráveis sobre casos possíveis. Tá legal? Se você simplificar isso, vai dar 10, 21 avos. Beleza? Vou dar um pausezinho no vídeo para apagar o quadro e fazer as últimas 2 questões. Valeu! Bom, pessoal, e aí? Voltamos agora com a questão 16, que diz o seguinte: considerando todos os anagramas da palavra Botafogo, determine a probabilidade de termos, letra A, vogais juntas. Como ele falou para eu considerar todos os anagramas, então todos eles são possíveis. Então, casos possíveis é o total de anagramas. Como eu tenho 8 letras, então 8 fatorial, com repetição de 3 letras O. Agora eu tenho os casos favoráveis. Os casos favoráveis são aqueles em que as vogais estão juntas. E para calcular a quantidade de anagramas que têm vogais juntas, eu vou considerar como se
todas as vogais fossem uma única letra. Então, eu teria o seguinte, B, T, F, G, e agora uma única letra formada por todas as vogais. A, O, O, O. Isso é uma letra, uma letra, uma letra, uma letra, uma letra. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. De quantas formas eu posso permutar 5 letras? 5 fatorial maneiras, né? Porém, isso eu considerei para calcular com as letras, com as vogais, nesta ordem. Ele não diz que tem que ser nessa ordem, ele diz que tem que ser juntas. Então, como pode ser em qualquer ordem, eu tenho que agora escolher uma ordem para isso aqui, o que pode ser feito de 4 fatorial sobre 3 fatorial. Permutação de 4 letras com repetição de 3. Dito isso, a probabilidade desse item A será casos favoráveis, esses aqui, deixa eu fazer mais embaixo. É, 5 fatorial vezes 4 fatorial sobre 3 fatorial, e embaixo 8 fatorial sobre 3 fatorial. Bom, essa partezinha aqui eu não calculei ainda, porque eu percebi que eles iam cancelar aqui, ó, o 3 fatorial com o 3 fatorial. Então, isso me deu 5 fatorial, 4 fatorial sobre 8 fatorial. Bom, aí a gente precisa fazer essa conta aí, né? Para achar o gabarito. Isso vai dar 1 sobre 24. Tá certo? Não, essa é a letra B. Esse vai dar 1 14avos, tá? 1 14avos. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora a letra B. As consoantes em ordem alfabética. Então agora eu tenho esse total de anagramas aqui, mas eu não quero que que as consoantes se permutem entre si, somente as letras vogal e consoante, mas as vogais entre si eu quero, as consoantes com as vogais eu quero, mas as consoantes somente eu não quero que elas se permutem. Então os meus casos favoráveis aqui, nós já fizemos uma questão assim na lista que o Tiago corrigiu, vão ser os casos possíveis que eu tenho aqui, né, todos os anagramas. E agora eu vou descontar as permutações entre as consoantes. São 1, 2, 3, 4, então eu vou dividir isso aqui por 4 fatorial. A probabilidade, isso aqui, ó, ajeitando. Então a probabilidade vai ser casos favoráveis sobre casos possíveis. E aqui é fácil, né? Porque esse cancela com esse cancela com esse. Sobrou pra gente, então, 1 sobre 4 fatorial, que é 1 24avos. Tá ok? E agora o número 17, que é a questão mais difícil da lista. Você precisa saber alguma coisinha sobre logaritmos. Mas vamos lá. Seja A esse conjunto aqui e B esse outro conjunto aqui de baixo. Substituindo aleatoriamente um elemento de A por x, ou seja, eu vou pegar aqui um para ser o x, e um elemento de B em y, vou escolher um aqui para ser o nosso y. Supondo, determine a probabilidade do log de x na base y ser maior do que zero, caso ele exista. Calma aí, vamos lá. Antes, a gente precisa lembrar das condições do log. Para um log existir, o y tem que ser maior que zero, diferente de 1, e o x tem que ser maior do que zero. Então, para o x, eu posso escolher qualquer um aqui, que o log vai existir, porque todo mundo ali é maior do que zero. Já para o y, ele tem que ser maior do que zero, diferente de 1.
Então, o y, eu não posso escolher o 1 para fazer parte do nosso problema. Tá legal? Então, os casos possíveis, eu tenho que escolher um valor de y e um valor de x e só. Isso são todos os casos possíveis de acontecer. Bom, para escolher um valor para o y, eu posso escolher qualquer um desses aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou escolher aqui um valor para o y. 4 possibilidades. Agora, eu tenho que escolher um valor para o x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pelo princípio multiplicativo, eu tenho 24 casos possíveis. Agora, favoráveis. O que eu quero? Eu quero que o log seja positivo. E o log vai ser positivo quando, aqui no desenho, o meu gráfico estiver acima do eixo x. Então, quando o y for positivo, eu tenho que pegar os valores de x maiores do que 1. Quando o meu y for, quando o meu y for maior do que 1, eu tenho que pegar os valores de x também maiores do que 1. Quando o meu y estiver entre 0 e 1, que é a nossa base, eu tenho que pegar os valores de x entre 0 e 1. Eu espero que tenha ficado claro que esse aqui é o gráfico da função f de x igual a log de x na base y, quando o y é maior do que 1. E esse é o gráfico caso contrário, quando ele está entre 0 e 1. Então, a parte em que o log é positiva é essa aqui, né? Ou seja, o x maior do que 1. Aqui, a parte em que a função é positiva é essa aqui, ó. Ou seja, o x tem que estar entre 0 e 1. Então, ou os dois são maiores do que 1, ou os dois são menores do que 1. E aí fica bem mais fácil, né? Porque se eu vou pegar, por exemplo, o y maior do que 1, então eu tenho uma, duas, três possibilidades. Como eu escolhi o y maior do que 1, o x tem que ser maior do que 1, né? 2, 4 ou 8. 3 possibilidades. Ou eu escolho o y menor do que 1, uma possibilidade, né? 1/3 ali. E escolho também o x menor do que 1. 2 possibilidades, tá vendo? Então, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 1, 2. 9 mais 2, 11. Então, qual é a probabilidade? A probabilidade daquele troço ele ser maior do que 0. Casos favoráveis, 11. Casos possíveis, 24. E isso, tem alguma alternativa para a gente marcar? Não, não tem, é só isso mesmo, tá? Então, pessoal, a gente termina aqui a lista 1 de probabilidade. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixa a sua curtida, o seu like e a gente se vê em breve. Valeu? Tchau!